Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Então, boa noite a todos. Eu estou aqui com muita alegria de poder estar voltando aos evangelhos, né? E ser ainda o primeiro do ano, gente, pelo menos aqui, né? Nessa nossa reunião, com espírito, pelo menos, de muita fé, de muita esperança, de muita alegria. Porque, enfim, o ano chegou novo, né? Como dizem, mas que ano novo é esse, né? Trazendo o quê? A gente sempre espera um ano novo, né? Repleto de coisas boas. Mas a gente esquece, às vezes, que o ano novo é nós que temos que entrar novos no ano novo, não é mesmo? Porque, na verdade, o ano continua, o tempo continua. É a nossa visão que vai mudar, não é mesmo? Então, eu acredito e desejo que a nossa visão para esse ano novo, né, que está começando, que vai trazer muitas coisas boas, muitas surpresas, muitos desafios também, que ele seja abençoado pelo nosso Pai com a gente, que a gente tenha o coração aberto, que a gente tenha muita fé, que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprende tanto na doutrina, não é mesmo? Então, esse é o sentimento maior de receber o Pai, receber Jesus, receber os nossos amigos espirituais da Casa Espírita Amor em Gotas, que nós estamos com muitas saudades, receber vocês, e que a gente tenha no cantinho do nosso coração realmente essa esperança de muito amor em gotas, para a gente poder distribuir para todo mundo. Então, vamos unir os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, no nosso Mestre Jesus, e vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecer por estarmos realmente juntos nessa jornada que iremos trilhar em mais esse ano que se inicia. Que possamos fortalecer a nossa fé, o nosso coração, o nosso amor, para que consigamos, Pai, colocar em prática tudo aquilo que trazemos em conhecimento, tudo aquilo que estamos aprendendo, para realmente sermos os ceareiros do Pai, do Mestre Jesus. E assim, pedindo a cobertura do plano espiritual, pedindo a cobertura da espiritualidade responsável pela nossa casa, Amor em Gotas, e pelo Evangelho de hoje, que possamos todos nós unidos receber do alto neste instante muita luz, muita paz, abrindo a nossa mente para também recebermos a palavra do Evangelho de hoje e fortalecer o nosso espírito cada vez mais. E assim, unidos, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que deveremos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, queiram materiais, queiram espirituais, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui. E eu aprendi muito com o seu Stamatios, que dizia assim, que quando a gente é chamado no exército, né, porque somos todos soldados do Mestre Jesus, do Pai, de sua mensagem, e que quando a gente é chamado ao combate, né? Que nós temos que estar prontos,
e nunca negar a oportunidade do trabalho, a oportunidade do convite que nos é oferecido. Mas por que eu estou falando isso? Fazer até um parênteses, né? Porque hoje eu me preparei tanto para o dia de hoje como sendo o primeiro evangelho, só que eu estou desde ontem com 3 netos em casa, né? 2 filhas, 3 netos, aquele dia assim que tudo acontece, né? De barulho, de nenê, de criança. E eu falei, eu não vou mudar o meu evangelho, eu não vou pedir para ninguém, porque não é nem justo, né? Então, eu só estou dizendo isso, que se aparecer algum barulho estranho, tá? Vocês desculpem, porque é algum neto que está chorando, que ainda não dormiu, mas está tudo tranquilo, está todo mundo sob controle. Eu falei, nesse horário eu não estou, só estou para Jesus realmente e para o amor em gotas, né? Mas é isso aí mesmo, eu lembrei muito de Seu Samates quando eu dizia assim, quando o convite vem para a gente, né, que nos convidam, a gente não pode perder essa oportunidade, porque não é sempre que a espiritualidade nos chama. A espiritualidade nos chama para o trabalho muitas vezes, e muitas vezes nós negamos. Ah, hoje eu não posso, eu estou com um compromisso, né? Eu tenho outras coisas. Realmente, às vezes, a gente tem muitos afazeres, muitas coisas. Mas, quando a gente se propõe ao trabalho, principalmente com a doutrina espírita, a gente deve ficar bem atento com os compromissos e com o convite que nos é feito. Também não precisamos ficar tão sobrecarregados, né? A ponto de colocar a casa em desequilíbrio, a família, tudo mais. Não. Eu sempre digo que é melhor aquele trabalhador que vai uma vez na semana, mas vai de peito aberto, coração, né? E faz um trabalho bem feito, do que a gente também ir todo dia e não fazer nada bem feito, né? Agora, quando a gente pode servir mais, que bom, né? Sinal que a gente está sendo chamado e a gente está colocando em prática, na verdade, aquilo que o Pai nos oferece, nos confiou. E como oportunidade de esclarecimento, oportunidade de conquista, de evolução espiritual. Nós já terminamos um ano cheio de compromissos, cheio de dores, cheio de tempestades que realmente assolou o planeta todo, não foi só a nossa casa. Mas nós temos a obrigação de dizer, até como o Ano Novo, realmente, de agradecer ao Pai pela oportunidade, porque nós estamos vivos. Com todo esse turbilhão que aconteceu, nós estamos vivos. Quantos perderam, né, a sua vida no momento certo, com certeza. Nós sabemos que para a espiritualidade não existe acaso, né? Mas estamos sabendo também que nós, como seres humanos, temos que trilhar ainda um pouquinho mais para superar toda essa turbulência que estamos passando. Então, nesse ano que passou, nós tivemos muitos sentimentos tristes, negativos, perdas, mas nós aprendemos muito, com certeza. Nós fomos sacudidos, né? E nós fomos sacudidos para a gente treinar a superar as dificuldades e ainda com resiliência, como se nós tivéssemos sido obrigados a dar uma parada realmente e olhar para dentro de nós, começar de novo, porque tudo isso que aconteceu tirou o nosso chão, tirou a nossa base, gerou muita ansiedade, gerou desconfortos emocionais, cada pessoa reagiu de um jeito, gerou doenças físicas, doenças emocionais, e nós não podemos nem medir, não podemos julgar, porque cada um passa de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu preparo. Mas nós que, graças a Deus,
conhecemos a doutrina, essa é a nossa base. Esse é o nosso sustentáculo. Não que a gente não vá sofrer, que a gente não vá ter dor, que a gente não vá conseguir se perder às vezes, não é mesmo? Mas nós temos uma fé, nós temos um raciocínio fundamentado naquilo que Jesus nos ensinou. E nós aprendemos rapidamente, ou melhor, nem tão rapidamente, né? Que, na verdade, o socorro sempre chega. Nem sempre ele chega da forma que a gente gostaria. A dor que nos chega também nem sempre chega da forma que a gente gostaria. Mas essa fé que a gente traz, esse conhecimento abençoado da doutrina, nos faz refletir muitas vezes por que estamos passando por isso. Também não vamos ficar olhando para trás, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, quem sabe é Deus. Mas, com certeza, não podemos nos revoltar e fazer aquela, né, pergunta sempre que fica em evidência: por que estou passando por isso? Não. Nós espíritas realmente devemos nos aprimorar e perguntar: para que estamos passando por isso? Para que essa dor chegou? Aí sim, se ela chegou para nos mostrar algo que ainda não conseguimos ver. Ou, como também sabemos, para ressarcir alguns débitos que tivemos em outra vida ou nessa mesmo. Nem tudo que nós passamos é de outra vida, não é mesmo? Quantas coisas a gente provoca agora, ofende uma pessoa hoje, amanhã a gente já começa até a se sentir mal. Por quê? Porque a nossa moral já está um pouquinho mais elevada e a gente mesmo já começa a perceber que não devíamos ter tratado aquela pessoa daquele jeito. Mesmo a nossa própria consciência já começa a nos chamar a atenção. E isso é um bom sinal, como eu digo sempre, mas também não vamos ficar com aquela culpa. Erramos porque não somos perfeitos, por isso nós erramos. E ao mesmo tempo que nós reconhecemos esse erro, nós devemos nos perdoar. Divaldo sempre diz: quando alguém ofende alguém, o mal já está feito, já foi, né, realizado. Mas se a gente pedir desculpas, reconhecer o erro, tudo já está esclarecido, pelo menos de nossa parte. Mas se a outra pessoa não nos perdoa, aí é problema dela, não é mais nosso. Por isso que nós não devemos carregar a culpa, tá certo? Quando a gente percebe que fez algo errado, a gente deve refletir, meditar, reconhecer, fazer uma prece por aquela pessoa, pedir desculpa em pensamento, se ainda não conseguimos encará-la de frente. Mas se a gente puder, devemos sim ir atrás da pessoa e reconhecer o erro, pedir desculpas. Se ela aceita ou não, o problema é dela, não é mais nosso. E é isso que a doutrina nos ensina, não é mesmo? Nesse isolamento que nós tivemos, o que acontece? Tivemos muitas mudanças no nossa profissão, no nosso lugar de trabalho, nas escolas, na nossa rotina, na nossa família. Tivemos que conviver com todo mundo dentro de casa por um tempo. E isso não é que nós não estávamos reconhecendo, mas não estávamos acostumados. E gerou, sim, muitos desequilíbrios. Desequilíbrios que são passageiros, que, na verdade, vêm como aprendizado. Como encarnado ou desencarnado mesmo, estávamos todos vivendo num ambiente só. E essa situação já é desafiadora, né? Para nos provocar muitas mudanças,
para nos tirar do chão e provocar alguns desequilíbrios. Mas nós agora já estamos caminhando, já aprendemos, estamos nesse ano novo, né? Certos de que será novo realmente, mesmo que tenhamos os tropeços. Mas por que ele vai ser novo? Porque nós vamos entrar diferente. Nós vamos entrar fortalecidos nesse conhecimento, na nossa fé. As casas espíritas, muitas, né, ou todas, ficaram fechadas, ou em qualquer religião, qualquer templo. Isso mexeu também com todo mundo. Que bom que a gente pôde se reunir, não é mesmo? Ainda comentaram aqui como sentimos falta dos evangelhos, muitos encontros em casas espíritas ou templos, fortalecendo a nossa fé. E nós, nesse grupo particularmente, que bom poder dividir a nossa dor, a nossa saudade, o nosso compromisso de nos fortalecer para evoluirmos, para fazer uma sintonia boa, porque muitas vezes o nosso desequilíbrio é gerado por nós mesmos, não é nem por nenhum irmãozinho que nos acompanha, porque a gente se desliga um pouco. Então, por exemplo, esse nosso evangelho, esses encontros, fizeram com que a gente sempre se ligasse espiritualmente, que a gente elevasse o nosso pensamento, pelo menos na hora do evangelho, não é mesmo? E quando a gente faz a sintonia, com certeza nós recebemos do plano espiritual essa força, esse amparo, esse colo que só os amigos espirituais podem nos dar, não é mesmo? Às vezes, reconhecemos até uma má influência, alguma perturbação, mas se a gente fizer uma prece, fizer assim sintonia com o plano espiritual, nós mesmos vamos nos medicando. Olha que maravilha! A gente já sabe se medicar. A gente já sabe como entrar em sintonia com o Pai para fazer com que esse esclarecimento chegue não só para nós, não só para a nossa família, para os nossos irmãos espirituais que nos acompanham e que sabemos que têm compromisso conosco. E esse evangelho, essa busca do conhecimento, faz com que nós vamos evoluindo e eles também. Todos nós espíritas sabemos, não precisa nem ser espírita, mas nós, como espíritas, sabemos que ninguém é perfeito. Por isso que quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente tem uma aflição, não devemos nos desanimar, não. Não devemos nos sentir fracassados. Ao contrário, vamos nos sentir fortalecidos, porque Jesus sempre está conosco e sempre nos deu a mão, não é mesmo? Então, quando a gente percebe que está balançando, não é mesmo? O que eu vou fazer agora? Como que eu posso fazer para melhorar? Uma sintonia, uma prece, abre o evangelho um pouquinho, né? Se não tiver condições, só o nosso pensamento faz com que a gente consiga melhorar. Sintoniza a casa, sintoniza Jesus, porque sempre nós vamos receber toda a ajuda. Ainda mais com esse aprendizado que a gente teve de coragem, de paciência, de resiliência, não é mesmo? E esse ano, acredito que todo mundo, a primeira coisa ou a única coisa que pediu foi o quê? Saúde. Saúde para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos queridos, para os nossos amigos, para a humanidade. Mas é lógico, nem todo mundo vai ter, porque nós vamos ter que partir também, né? Então, não interessa se é de A, de B, de C. Nós também temos que estar preparados. Mas enquanto o paizinho não puxa a nossa ficha lá em cima, nós temos que estar prontos, prontos para o trabalho, prontos para nos sentir melhores, prontos
para entender o nosso próximo, não é mesmo? E aí eu vou citar uma passagem do livro Paz e Renovação, de André Luiz, psicografado pelo Chico. Achei muito interessante, olha só. É um teste, ele escreveu um teste do processo desobsessivo. Desobsessivo, vejam, nós mesmos vamos perceber a nossa influência. E aí a gente já pode perceber se nós estamos obsediados ou não, envolvidos ou não por aquele irmãozinho que às vezes a gente coloca toda a culpa nele, né? E às vezes somos nós mesmos. Então, olha só que interessante. Nós, espíritos que estamos aqui em aprendizado e evolução no planeta Terra, nós já trazemos a nossa cota de obsessão. Todos nós trazemos, em maior ou menor grau. E todos nós estamos trabalhando exatamente para essa libertação. Então, ele diz assim, André Luiz, à vista disso, de quando em quando, é preciso que a gente faça um teste do nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo. Então, olha só o teste. Aí nós temos que responder muito sinceramente para nós mesmos, né? Só para nós. Verifique você. Você já consegue dispensar aos outros o tratamento que desejaria receber? Nós tratamos os outros realmente do mesmo jeito que a gente gostaria de ser tratado? Se sim, maravilha. Se às vezes, então, já estamos com um teste, né, meio desobsessivo aí já imperando. A gente adia a execução das próprias tarefas? A gente só adia, nunca consegue realizar? Cuidado. A gente reconhece que toda criatura humana é imperfeita quanto nós mesmos? Ou a gente pede só perfeição para os outros? Por isso que a gente tem que desculpar, não é mesmo? A gente guarda a fidelidade àquele compromisso que a gente assume. Olha só o que eu comentei lá no começo. Quando a gente assume uma tarefa, um compromisso, nós assumimos conosco, com o universo, com o Pai e com outras pessoas. Então, nós temos que saber cumprir. Quando a gente não cumpre, não está sendo bom. Olha a obsessão aí, hein? A gente cultiva a pontualidade. Fala, nossa, mas André Luiz está falando isso. Parece coisas daqui da Terra, né? Sim, porque disciplina, pontualidade, todos esses quesitos chama-se evolução, né? Disciplina, cumprimento dos deveres, das tarefas. E o plano espiritual é perfeito, nós é que não somos. Então, se a espiritualidade pede para a gente isso aqui, imagina lá, né? Lá não tem talvez. Ou é sim, ou é não. Então, nós estamos fazendo esse teste para a gente aprender realmente. Cultivamos a pontualidade? Ou é sempre aquela pessoa atrasada? Evita contrair débitos? Porque às vezes a gente sabe que não pode fazer as coisas e a gente faz. Isso não traz coisas boas para a gente. Orienta a conversação sem perguntas desnecessárias? Acolhe construtivamente as críticas de que se faz objeto? Acho que essa é difícil, né? Quando a gente recebe uma crítica, mesmo que a gente não devolve, a gente nunca aceita muito, né? A gente sempre desculpa. Deixa cada um pensar como quer também, né? Porque o amigo nunca fala a verdade toda para gente, não é mesmo? Quando alguém nos critica, a gente deve prestar atenção no que essa pessoa está falando. Pode ser que ela exagere, mas algo a gente deve pensar em mudar, com certeza. A gente fala auxiliando ou agredindo a quem ouve? A gente conserva ressentimentos? Ah, vamos tentar limpar o nosso coração.
Se a gente traz aquele ressentimento, vamos limpar, só traz doenças. Vamos ter essa grande oportunidade de limpar. Ah, mas aquela pessoa não melhora. Vamos voltar naquilo que o Divaldo diz, né? O que a pessoa não melhora é problema dela. Vamos fazer a nossa parte. Vamos limpar. Sabemos atrair amigos e alimentar afeições? Porque não basta só ter a amizade, né? Temos que alimentar, pelo menos aqueles mais chegados, não é mesmo? Mantemos o autocontrole na vida emotiva como base da sua dieta mental? Ou cada vez que acontece alguma coisa que mexe com as nossas emoções, a gente se desespera? É importante a gente ter esse autocontrole, por quê? Porque vai mostrando que nada que nos acontece é por acaso. Nada. Não cai uma folha da árvore se não for obra do. Então, nós temos que entender, né, essas perguntas que foram colocadas como um aprimoramento nosso, né? Para quem quiser pesquisar, é do livro Paz e Renovação, psicografado pelo Chico por André Luiz, tá? E eu queria terminar um pouquinho falando dos bastidores da evolução, que também é do livro Diálogo dos Vivos, psicografado pelo Chico, com Herculano Pires e Espíritos Diversos. Ele diz assim: muita gente pergunta para onde vai o mundo, ó, bem a nossa época, para onde vai o mundo com tantos conflitos e desequilíbrios? Mas acaso existem modificações profundas sem abalos profundos? Toda vez que a gente vai mexer até na nossa casa, né, mudamos os móveis de lugar, a gente faz uma maior bagunça, porque a gente quer ver como é que vai ficar melhor. Se a gente for fazer reforma, então, é um abalo profundo, não é mesmo? Então, toda mudança gera um conflito, um desequilíbrio, porque algo está evoluindo realmente. Ó, ensinamento. Os que se desesperam ante os problemas da atualidade não alcançam o sentido real dos acontecimentos. O Espiritismo nos oferece a chave do enigma. Tudo se transforma ao nosso redor, porque um novo mundo está nascendo. Nossa, como isso é atual, né, gente? E há quanto tempo foi escrito lá por Herculano Pires? Um novo mundo está nascendo, a gente já sabe disso, mas não é hoje para amanhã, demora um tempo, né? Porque nós também não modificamos de hoje para amanhã. A gente mal em uma encarnação se modifica direito, não é mesmo? Não há motivos para decepção. Basta ver que ao lado das aflições florescem grandes esperanças. A Terra, planeta, amadureceu em seu processo evolutivo. Nós já evoluímos, mas as leis de Deus se cumprem, a revelia da incompreensão humana. Vejam, gente, muito atual. Nós estamos evoluindo, mesmo que as pessoas dizem, não, a maldade existe, a maldade ainda existe, mas ela já foi muito pior. Agora a gente já sabe o que é o bem, por isso a gente já faz a balança do bem tem que funcionar, né? Mais do que o mal. E a fé, né? No capítulo 19 do Evangelho, A Fé que Transporta Montanhas, item 11, fé, mãe da esperança e da caridade. Só um pedacinho do item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas, que no caso é a esperança e a caridade. Quando a gente pratica a caridade,
material ou espiritual, nós estamos colocando a nossa fé em prática, porque a nossa fé está sendo ativa. Quando a gente faz com que essa realmente em coisas práticas, nós estamos colocando a fé em prática. Então, acho que a melhor mensagem de Ano Novo é que a gente nunca perca a nossa fé, que a gente faça com que ela cresça dia a dia, colocando tudo isso que a gente já sabe, que a gente já conhece em prática, mas realmente com aquela esperança, com aquele amor, com a certeza de que o Pai nunca nos desampara, por pior que seja a situação. E eu desejo, junto com todo o pessoal do Amor em Gotas, principalmente com toda a diretoria, a Milna está aqui representando, que a nossa casa, mais um pouquinho só, gente, ela vai voltar a abrir, se Deus quiser, né? Mais um pouquinho, tá ficando linda, que a gente continue janeiro todo, né, Fabi? Com certeza vamos continuar pelo Zoom. Fevereiro, talvez, a gente vai dando notícias, mas que, quem sabe, né? Que sai em março a gente já volte com tudo, para a gente poder se abraçar, para a gente poder se conhecer pessoalmente. Quantas pessoas, né? Até a Solange lá do Rio, né? Vim para São Paulo conhecer, e que a gente consiga fortalecer a nossa fé, a nossa casa, junto com a espiritualidade. Então, um feliz ano novo para todos. É isso mesmo. E para todos os trabalhadores que já partiram, que estão do lado de lá ajudando, com certeza, os trabalhos da nossa casa. Então, vamos ficar por aqui, agradecendo ao Pai pela oportunidade do Evangelho, agradecendo muito de coração a todos vocês que estiveram aqui, com essa alegria, com essa boa vontade, com essa esperança, com esse amor. Isso nos fortalece, nos dá força, união, para que a gente consiga colocar em prática essa fé que a gente tanto conhece, que a gente procura desenvolver cada vez mais. Agradecendo a espiritualidade pelo amparo, pela força, e pedindo, Pai, para a corrente médica do espaço, que possa envolver a todos os nomes que foram colocados aqui no chat e a todos aqueles que trazemos em nosso pensamento, para que cada um possa receber o remédio necessário, o consolo, o ânimo, a força, para que estejamos juntos sempre e sempre. E assim, agradecidos, nós vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus.